Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e neste vídeo de hoje eu vou falar a respeito da produção O Pacto, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Essa produção, dirigida pelo Guy Ritchie, acompanha uma série de militares do exército norte-americano durante o processo de ocupação que foi realizado no Afeganistão e que, com o passar do tempo, se mostrou um processo de ocupação totalmente infrutífero, porque durou mais de 20 anos, sendo que um mês depois que os americanos deixaram o Afeganistão, os talibãs ocuparam novamente o poder e começaram a caçar e exterminar todas as pessoas que apoiaram os Estados Unidos direta ou indiretamente. Ou seja, ficaram por lá durante todo esse tempo, mas acabaram não conseguindo repercutir isso e trazer uma nova vida aí para a sociedade daquele local. Só que essa produção, dirigida pelo Guy Ritchie, a partir do roteiro escrito por ele, ao lado do Ivan Atkinson e do Marnie Davis, estabelece um ponto de vista mais intimista para lançar o seu olhar sobre o conflito sob a perspectiva dos tradutores locais que foram recrutados pelo exército americano. Nesse contexto, que não é baseado em fatos reais, conhecemos o sargento John Kinley, que é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, e o intérprete Ahmed, que é feito pelo ator Dar Salim. Essa é a premissa. Revelar qualquer outro aspecto da narrativa seria estragar a jornada física e emocional que servirá de combustível para a relação entre esses dois homens. Antes de mais nada, é muito bom assistir o Pacto e você perceber que não existe nenhuma característica que o identifique como sendo um filme do Guy Ritchie. Porque, embora esse diretor britânico ele tenha se destacado muito com produções como Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, e depois com Snatch, Porcos e Diamantes, a carreira do diretor começou a entrar numa espiral decrescente, porque ele passou a se tornar uma cópia de si mesmo, começou a realizar assim, produções cada vez mais discutíveis, chegou a comandar a live action da Disney, ou seja, ele foi perdendo a própria identidade, a sua própria personalidade como um realizador, como um diretor de cinema, e acho que nos últimos anos é que ele começou a dar alguns sinais aí de recuperação. Esse filme, O Pacto, é um retorno triunfal. Mostra um trabalho do diretor muito mais maduro, muito mais seguro e que não se deixa levar pelos seus habituais maneirismos visuais. O Jake Gyllenhaal é um ator muito competente, vigoroso e talentoso. Aqui, ele consegue ilustrar todas essas características que são típicas de um sargento militar norte-americano que tem um ar presunçoso, é bastante orgulhoso e que sempre se coloca perante os demais com um certo ar de superioridade, né? Só que ele acaba passando por uma jornada que o coloca dentro de uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, se antes ele acabava se colocando numa situação junto com seus parceiros de que ele não conseguia reconhecer que as suas atitudes eram tão animalescas quanto as dos seus inimigos, por conta dessa experiência que ele passa a viver dentro da narrativa do filme, ele acaba se colocando dentro de uma prisão emocional que o vai fazer tomar atitudes que dificilmente aquela versão sua inicial seria capaz de tomar. Só que o grande destaque de O Pacto fica por conta da primorosa e hipnotizante atuação de Dar Salim, que empresta uma expressividade ao seu personagem que permite que o Ahmed se apresente como um sujeito de índole questionável, alguém que é muito difícil de se decifrar, mas que vai provando ao longo do tempo ser uma pessoa que traz consigo um senso de dever, uma devoção moral, uma ética incondicional que são aspectos preponderantes dentro da sua personalidade. O ator consegue transmitir tantas emoções em silêncio
ou com poucas palavras, apenas reconhecendo o esforço físico e emocional do seu personagem, fazendo da sua presença em cena uma das maiores virtudes do longa-metragem. Quando a gente assiste a esses filmes de guerra, especialmente aqueles que se concentram no exército norte-americano, não tem como a gente não demonstrar um certo incômodo, principalmente por conta dessa posição aí que eles se colocam muitas vezes como salvadores da pátria. Só que em um pacto, esse incômodo acaba fazendo parte da jornada da própria narrativa. A proposta do filme O Pacto leva os conceitos de acordo, dívida moral e comprometimento às últimas consequências, mas dentro de uma perspectiva particular, que faz a história desse filme ser muito impactante e emocionante, sem jamais exagerar na dose. Infelizmente, no contexto geral, o que mais acaba depreciando o pacto não é nem o fato de se tratar de uma narrativa fictícia, até porque essa narrativa tem muita força. Ela funciona muito bem e torna o filme extremamente impactante e poderoso. O problema é que a história que a gente vê acaba sendo uma exceção e não a regra. Então, ou seja, os transtornos e os impactos e as consequências que foram geradas pela presença americana repercutiram na população do Afeganistão de uma maneira muito mais cruel. Essa crueldade, ela não deixa de ser retratada pelo filme. Mas o dilema moral e a conclusão que a gente chega ao final da história entre este sargento militar e o seu tradutor acaba tendo um desfecho que nem sempre repercutiu da mesma forma na vida real. E isso sempre vai ser muito triste. You think if I could be free of this debt, I wouldn't be? You think I have a choice? Confesso que eu me surpreendi de uma maneira extremamente positiva com esse filme O Pacto, já que eu não dava muito crédito para as produções que estavam sendo dirigidas pelo Guy Ritchie, mas nesse filme ele acertou e muito. Tanto na condução da ação, um estilo de direção bastante sóbrio, que promete aí ser um retorno dele para as grandes produções, né, para que volte o seu nome a ser visto como um realizador aí de qualidade, além da própria mensagem e do próprio apelo que o filme traz consigo, né? E você teve a oportunidade de assistir o Pacto? Deixe os seus comentários, fique à vontade para expressar a sua opinião a respeito desse filme, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video, e eu espero que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.